Olá. Hoje a gente vai mergulhar num assunto que mexe com estruturas bem profundas, sabe? A energia coletiva chamada egrégora cristã. Exato. E a nossa conversa vai se basear bastante nas ideias assim provocadoras do Zahir Al-Maisty naquele material Rompendo com a Egrégora Cristã. Isso. É um material denso. E para situar quem talvez não conheça o termo, né, egrégora nesse contexto é tipo um campo vasto de energia psíquica. Como uma nuvem gigante, né? Formada durante séculos e séculos. Isso, pelas crenças, emoções, rituais de milhões de pessoas. A cristã, por ser tão antiga e tão ampla, seria uma das mais potentes, digamos assim, nessa visão. E o material já chega com uma pergunta bem direta, né? Essa energia toda representa um risco espiritual hoje em dia? Sim, e a resposta da fonte é um sim bem claro. Fala de uma sombra coletiva, adormecida, mas voraz. Nossa, voraz, pesado. Vamos tentar entender melhor que perigos são esses que a fonte aponta. Olha, o texto lista alguns pontos bem críticos. Primeiro, fala de um arquivo energético, de eventos históricos muito violentos. Cruzadas, Inquisição, essas coisas. Entendi. Chega a dizer que cada queima de herege foi um sacrifício involuntário que alimentou a sua força. A ideia é que essa energia violenta do passado ainda está lá, sabe? Reverberando. Impactante pensar nisso. Essa carga histórica ainda ativa. E tem mais coisa, né? Tem. Outro ponto forte é como essa egrégora se alimentaria de emoções, de baixa vibração, como o texto classifica. Tipo o quê? Medo. Medo do inferno, do juízo final, culpa, né? A culpa do pecado original, a submissão. Ah, sim. E o texto é taxativo. Essas emoções não são inocentes, elas são combustível. Combustível. Quer dizer, elas manteriam essa estrutura funcionando. Exatamente. É o que a fonte sugere. E vai além, viu? Aponta o uso dessa egrégora para manipulação mesmo, social, política, financeira. Como assim? Dá exemplos. Dá. Cita, tipo, cultos televisivos que prometem milagres em troca de Pix, ou a suposta influência de algumas igrejas em eleições. Entendi. Então não é só espiritual, age no concreto também. Pela visão da fonte, sim, ultrapassa o campo só da crença. E tem mais um ponto interessante, Qual? que ela funcionaria como um campo de contenção espiritual. Contenção. Isso afetaria até quem já, sei lá, deixou a religião. Segundo o texto, sim. Seria quase como um sinal de Wi-Fi cultural que está no ar o tempo todo. Mesmo que a pessoa tenha desinstalado o aplicativo. Isso. A pessoa ainda poderia captar esse sinal, sabe? Se manifestaria como uma culpa estranha ao explorar outras crenças, talvez um medo de símbolos profanos, sem saber bem por quê. Uma coisa meio inconsciente, então. Exato. Atuando no inconsciente coletivo e individual, uma influência sutil, mas presente. Fascinante. E um pouco perturbador pensar nisso. E a fonte diz quando essa energia fica mais perigosa. Diz, sim, menciona, por exemplo, invocações muito automáticas, sabe? Rituais e cultos de massa com muita carga emocional. Uhum. E principalmente quando essa energia é usada para justificar ódio, intolerância contra quem pensa diferente ou está buscando outros caminhos. Aí seria o ponto mais nocivo. Entendi. Ok. Então, se o diagnóstico é esse, quase uma prisão energética, né? Qual seria a saída? O que a fonte propõe para se libertar disso? Propõe um rompimento mesmo, consciente, ativo. Sugere, por exemplo, um ritual de corte. Um ritual com que elementos? Simbólico, né? Usando símbolos que sejam de fora da tradição cristã. A fonte até cita exemplos de figuras ligadas a poder feminino, como Hecate, Lilith, ou arquétipos de autonomia e conhecimento alternativo, como Lúcifer ou Exu, vistos aqui como símbolos de independência, claro. Entendi. Usar outros referenciais. Isso, e junto com isso uma declaração pessoal de renúncia a essa submissão e de afirmação da própria soberania espiritual. Certo. E além desse ritual, o que mais? Fala também de uma desprogramação psíquica. Desprogramação? Como seria isso na prática? Seria um trabalho consciente de substituir imagens, símbolos que trazem culpa ou medo por outros que representem liberdade, poder pessoal, sabe? Ah, trocar as referências internas. Exato. E também buscar outras leituras, outras escrituras, textos gnósticos, outras mitologias, para ampliar a visão mesmo. Faz sentido.
E tinha algo sobre as emoções também, né? Para não ficar preso pelo oposto. Sim, fundamental. A neutralidade emocional. O material alerta que rejeitar com ódio, com raiva, ainda te mantém conectado energeticamente. Porque o ódio ainda é um vínculo forte. Exatamente. A verdadeira desconexão viria da neutralidade. Focar na própria jornada, sem alimentar mais o conflito. Entendo. E por último, parece que tem a ver com reafirmar a própria autonomia o tempo todo. Isso. Combater aqueles pensamentos automáticos de culpa, de medo, sempre se lembrando do propósito individual. Tem uma frase forte na fonte. Qual? Você não nasceu para servir uma doutrina. Você nasceu para descobrir o divino em si. A ideia é essa: resgatar a autonomia sobre a própria espiritualidade. Então, o ponto central do material é que essa egrégora, por ser uma construção coletiva, pode ser desfeita, desprogramada no nível individual. O foco é a liberdade de cada um, não atacar a fé dos outros. Precisamente, é um chamado para autoanálise, para essa retomada da soberania espiritual, sempre na perspectiva da fonte, claro. É descrito como um rito de passagem. Um batismo pelo fogo, como diz lá também. Uma análise forte, sem dúvida, e que deixa a gente pensando, né? Com certeza. Fica até uma questão aqui, inspirada por tudo isso. Se uma construção de pensamento coletivo, como essa egrégora, pode, segundo essa visão, ser conscientemente desprogramada, que outras ideias, que outros consensos que a gente nem percebe podem estar moldando a nossa realidade, quietinhos ali, só esperando um olhar mais atento, mais questionador.